E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem. Confesso que eu estou morrendo de saudade das nossas aulas presenciais, tá bom? Mas enquanto isso, como nós não podemos estar juntos presencialmente, pessoalmente, nós vamos estar juntos virtualmente. E eu espero que todos estejam bem na sua casa, junto com sua família. Se protejam, tá? Tome os devidos cuidados nesse período ainda. A pandemia ainda está acontecendo, não só no nosso país, mas em muitas nações. E mesmo que as pessoas estejam voltando ao trabalho devagarzinho, mas o isolamento social continua. Então, fiquem nas suas casas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre poesia narrativa. Tá? Vamos continuar falando sobre esse gênero textual, que é um gênero que nós estamos estudando nos últimos dias. Tá? Você pode acompanhar esse gênero a partir da página 118 do livro de português de vocês. Tá bom? E dando continuidade até a página 120, onde vamos falar sobre textos poéticos em rede social, tá? Que são as poesias escritas e são colocadas nas redes sociais. Assim também como vamos conhecer ou vamos voltar a entender e compreender as poesias que são poesias concretas. Tá bom? Então, a poesia narrativa. Para vocês, o que é a poesia narrativa? É isso mesmo? É o que eu estou escutando? Ah, tá certo. Vamos entender o que é a poesia narrativa. Porque, na verdade, a poesia narrativa ela é um gênero poético, tá? Ou um poema narrativo. Aqui nós temos uma imagem de Luiz Vaz de Camões, que é um grande poeta que faz parte da literatura, tá? Que está abrindo aí os nossos slides. E o que é a poesia narrativa? A poesia narrativa, ela conta uma história em verso, ou seja, vocês sabem que os versos eles são organizados como linhas, não é isso? Isso vai depender de como o poema ele vai ser organizado em questão dos seus estrofes, tá? Poemas com 4 versos, com 6 versos, com 7 versos, com 10 versos, e aí vai depender da organização de quem está escrevendo. Então, é uma forma relativamente longa de poesia que contém todos os elementos necessários para uma história. Ou seja, a poesia narrativa ela vai contar uma história em forma de poema. Tá? Ela vai ter uma trama, ela vai ter personagens, ela vai ter a configuração, ela vai ter um tema e vai ter também diálogo. Tá? Por isso que é narrativo, porque ela vai narrar uma história. Os poemas narrativos geralmente rimam. Então, a rima, como nós já vimos nas aulas anteriores, né, de acordo com a organização dos poemas, vai haver rima no final das palavras. E fazem o uso do medidor regular ou tocam com o som através da assonância e da aliteração. Que isso faz parte da organização de como o poema ele vai ser organizado para que a pessoa possa ler e possa dar um ritmo na sua leitura, tá certo? Então, é uma forma também de poesia que conta uma história, geralmente usando o quê? Fazendo uso de quê? De vozes, de um narrador, bem como de personagens, sendo toda escrita em verso. O poema que constitui esse gênero podem ser longos ou podem ser curtos, em diversos metros, como nós chamamos, tá? Porque ele tem que ter uma métrica, que é uma organização de como as palavras vão ser colocadas em cada verso e em cada estrofe, tá bom? A poesia, no caso a poesia épica, o idílio, a balada e a poesia lírica, tá? Que são os estilos que nós temos aí na literatura, tá bom? Então, o poema narrativo, certo? Ou as narrativas, geralmente aparecem em forma de prosa, tá? No caso aí, as narrativas, não os poemas, tá? Ou seja, quando você escreve uma história, narra uma história, vai estar em forma de quê? De prosa. Mas, no entanto, a poesia, ela pode contar uma história. Tá? Não vai estar em prosa, mas vai estar em formato de poesia e ela vai contar uma história. Então, trata-se da poesia do gênero épico ou narrativo.
A narrativa em verso tem sua origem na literatura oral, né? Ou seja, conta-se nas histórias que quando as pessoas iam contar histórias em poesia, eles contavam de forma oral, tá? As pessoas se reuniam num espaço, num local, às vezes no teatro, às vezes, né, no palácio, né? E aí contavam histórias em forma de poesia, isso tudo de forma oral, tá certo? Assim também as letras de música, as cantigas de roda, as cantigas de rodas infantis, no caso, desafio de repentistas, são, além de manifestações literárias, bons exemplos de narrativas em forma de verso. Tá? Quando os repentistas eles estão contando uma história com seu violão, né? Então, às vezes, eles estão nos seus embolados, que chamam seus emboladas, e contam uma história. Tá? Então, o poema narrativo conta uma história, certo? E tem, geralmente, episódio. Tá bom? Então, olha só. Há 3 tipos de poemas. Poemas narrativos, no caso. Tá? Tem a epopeia, que é um poema épico. É um poema que narra um grande feito histórico de um povo, de um país, destacando seus heróis, além dos textos históricos que se encaixam nessa classificação e os textos bíblicos também. Então a epopeia clássica, das quais são exemplos o Ilíada, a Odisseia, ambos de Homero, os Lusíadas de Camões também, tá certo? Então isso é o exemplo da epopeia, tá? Explicando para vocês o que é epopeia. Nós temos o romance, ou a chácara, tá? Que é um poema narrativo que conta as façanhas de um herói, mas principalmente uma história de amor vivida por ele e uma mulher proibida, vamos dizer assim. Tá? Apesar dos obstáculos que os separam, o casal vive uma sua paixão proibida, física, adúltera, pecaminosa, e por isso é punido no final da história. É o tipo de narrativa mais comum na Idade Média. Né? Exemplo, Tristão e Isolda. Para quem não sabe, Tristão e Isolda é uma história, certo? Um romance entre esses personagens, que inclusive tem filmes, né, que foi lançado sobre a história deles. Tá bom? E o outro tipo, certo, de poema narrativo é a fábula. É um poema narrativo em que as personagens são seres não humanos, que são personificados, tá? Às vezes, vamos dizer assim, utiliza-se animais na história, onde os animais falam, né? Com o objetivo de criticar os homens, esse poema sempre encerra com uma lição de moral. Então, a fábula, como você já conhece, ela tem uma lição de moral, tá? Sempre ao final da fábula, tá certo? Então, esse é o terceiro tipo de poema narrativo. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Fragmentos dos Lusíadas, tá? Para que vocês possam entender um desses poemas que tem uma narrativa, né? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram. E aí conta uma história, certo? Em todo esse poema aí dos Lusíadas, tá? Um outro exemplo, nós temos a quadrilha Carlos Drummond de Andrade, certo? Que é assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lilique, não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então aí nós temos uma quadrilha, né? Ou seja, o título do poema de Carlos Drummond de Andrade, que conta uma história curta, que tem começo, tem meio e tem fim. Tá? Um outro exemplo, poesia confessional, amor universal. Trago nos olhos a água, nascida da fonte da serra. Na boca tenho terra, de tantas vezes ter ido ao chão. Não, nas mãos trago uma roseira de luz, onde poesia é espinho ou flor. No ventre trago a fome de 1000 gerações, no peito mais de 1000 corações, e no coração um infinito amor. Então nós temos outro exemplo de poesia, que tem uma narrativa, que é chamada de poesia confessional, tá bom? Temos a poesia virtual. E o que é a poesia virtual? A poesia virtual é possível em razão de características próprias da computação. Utiliza-se o computador para criar uma imagem,
certo? Que sejam através de letras e palavras, tá? Pode produzir signos tridimensionais no espaço virtual, pode programar configurações comportamentais, pode fazer a partir de um desenho em 3 dimensões, o que normalmente se faz com um objeto real, quando se deseja conhecê-lo, manipulá-lo em todas as direções, tá? Então, a poesia virtual, ela traz uma poesia utilizando imagens, utilizando desenhos, tá? Então, a sábia poesia, que faz parte também desse gênero textual, é um termo utilizado para designar uma espécie de poesia destinada à vinculação exclusivamente através de quê? Da internet, ou lidando com tópicos relacionados à rede mundial. Então, a sábia poesia são poesias que são publicadas nas redes sociais, são publicadas na internet. Tá? Hoje nós temos blogs dedicados exclusivamente à publicação de poesias. Tá? E o que é a poesia concreta? Como eu falei antes, quando eu expliquei sobre a poesia virtual, é aquela poesia que ela traz na sua organização vamos dizer assim, um desenho, né? Criado por autores como Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, visando um novo tipo de expressão baseada em princípios experimentalistas, já que queriam mais o tipo de verbalismo e subjetivismo próprios da poesia convencional. Então eu queria trazer a poesia, certo, de uma forma concreta, que a gente pudesse não só ler, mas ver. Então você lia e você via. A poesia concreta é produto de uma evolução crítica de formas. Tá? Vai dar formas a, vamos dizer assim, um objeto, né? Através das palavras, através das letras, dando por encerrado o ciclo histórico do verso, né? Que é unidade ritmo formal, que vamos conhecer agora alguns exemplos de poesias concretas e visual. Olha só, aqui eu tenho um exemplo de poesia, tá? A gente vai ler esse poesia, ela vai fazer um desenho, tá? Aí vamos para um outro exemplo, tá? Ó, com apenas 3 guarda-chuva e tal. Então, pode observar aí, certo? Ó, um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu uma água caindo. Então, assim, forma um texto através, certo, das palavras. Então, aqui eu tenho um exemplo de poesia concreta, tá bom? Um outro exemplo, aqui eu tenho uma ampulheta aqui, ó, ampulheta da vida. A vida está incontinente. A vida avança e forma um texto, tá bom? Um outro exemplo, aqui eu tenho um farol, ó. Visão, 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 ó. A força da sabedoria, poesia visual. Olha aqui, ó. Então ele forma o desenho através das palavras, tá bom? Tem mais exemplo aqui. A palavra lixo, ó, luxo, 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 que forma a palavra lixo, como vocês podem perceber aí, tá bom? Aqui um outro exemplo de poesia concreta, tá? Rosto de uma mulher. E os cabelos da mulher, ele utilizou palavras, tá? Que formou aí um texto também, tá certo? Aqui um outro exemplo de poesia virtual, é poder te amar, rei... te amarei, mora no trono. Então vai formar aí um texto, vai formar aí um poema através de um desenho. Talvez tenha outro exemplo aqui. Então, para que vocês possam entender. Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, que fala sobre poesia narrativa, tá? E vamos aprofundar isso no nosso livro didático, tá? Vocês já podem pegar o livro de vocês e nós vamos dar continuidade ao assunto no livro. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, espero que tenha aberto aí mais a mente de vocês, para que a gente possa utilizar a poesia narrativa na nossa prática de leitura, tá certo? E o desafio vocês vão fazer, tá? Uma poesia concreta, tá? Vocês vão criar uma poesia concreta e que essa poesia, ela na sua escrita, ela crie um desenho, tá bom? Então esse é o desafio de hoje, tá? Ao final dessa explicação, vocês vão criar uma poesia concreta, tá bom? Em que essa poesia vai formar um desenho. Então, fique com Deus. Aquele abraço, professor Eudivan, e um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.